que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 1. Eu quero falar nessa noite com vocês, com cada ouvinte da Palavra de Deus, sobre esse Deus que não desiste, esse Deus que o interesse dele não é de perdê-lo, não é de perder ninguém, é de alcançar a todos. Um Deus que se preocupa com a vida de cada um de nós, não somente daqueles que estão aqui, mas também se preocupa com a vida daqueles que estão lá fora, daqueles que momentaneamente parece que estão perdidos, parece que estão sem esperança, mas aos nossos olhos, aos olhos de Deus, essas pessoas são alcançáveis. Deus, Ele espera simplesmente uma oportunidade para que haja esse encontro, para que haja esse quebrantamento no coração. Porque Deus, Ele não veio para perder. Deus, Ele não enviou Jesus para simplesmente as pessoas não tivessem a oportunidade de ser salva. E enquanto a vida, o ditado diz que há esperança. E é uma realidade. Enquanto você estiver respirando, ouvindo, podendo se manifestar de alguma maneira, abrir o teu coração, há uma esperança para cada um. Há uma esperança para a árvore cortada. Olha só, a árvore cortada, há uma esperança para ela, porque o Espírito de Deus, Ele pode fazer com que aquela árvore floresça novamente. E esse texto de Mateus, onde Jesus, Ele disse assim, porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes, ide-vos vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta, quer dizer meio-dia, e a hora nona, 3 horas da tarde, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha, e recebei o que for justo. E aproximando-se à noite, o senhor da vinha, e aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando aos que tinham ido perto da hora 1/10, 5 horas da tarde, isso aqui foram os últimos, a serem chamados para o trabalho. Receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Todos receberam igual.
E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal aos teus olhos, porque sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, é uma parábola que é bem fácil de entender, é bem compreensível, como o Rodrigo falou aqui, né, na última mensagem dele. Existem coisas que para a gente compreender é difícil, a gente tem que pedir explicação. Mas por que isso? Essa passagem é bem clara. O reino de Deus é comparado ao senhor de uma vinha, o dono, um fazendeiro, que saiu de manhã procurando pessoas para trabalhar na sua fazenda. Né? Vamos trazer para o nosso contexto aqui. O reino de Deus é semelhante a isso. Então, Jesus está dizendo que o reino de Deus é igual a um homem que é dono de um fazendeiro, que sai procurando pela cidade pessoas para trabalhar na sua fazenda. E 9 horas da manhã, ele chama um e faz uma proposta de trabalho, de pagar um salário para ele. Vai, R$1.000, vamos estabelecer R$1.000 aqui para entender. E quando chega meio-dia, encontra outro e chama para trabalhar, e para esse mesmo, ele também promete R$1.000. E quando chega 3 horas da tarde, ele encontra mais um e dá o mesmo salário, promete o mesmo salário. E 5 horas da tarde, ele chama mais um e promete o mesmo salário. Só que um não sabia do outro. E quando chegou na hora de ajustar as contas, aqueles que chegaram primeiro acharam que iam receber mais do que aqueles que chegaram por último. E o fazendeiro, aqui que simboliza Deus, ou Jesus Cristo, pagou o mesmo salário para todo mundo igual. E aqueles que chegaram primeiro se incomodaram, se aborreceram, porque os que chegaram por último receberam o mesmo que eles. Agora, mas, aonde está a injustiça nisso? Se o que foi prometido foi o salário de R$1.000 para cada um. E isso, amados, é uma coisa que acontece na nossa vida. Infelizmente, acontece. Nós, às vezes, nos sentimos injustiçados porque pessoas são abençoadas. E nós achamos que somos melhores do que as pessoas, do que qualquer outra pessoa. E Deus, ele não olha assim. Deus, ele não enxerga dessa maneira. Deus, ele enxerga a cada um individualmente, como uma alma que precisa de salvação, como uma alma que precisa da bênção de Deus. Deus olha para mim e para você com um olhar de amor, com um olhar especial, querendo que nós venhamos ser abençoados por Ele. E esse convite, essa chamada, nós vemos que é uma chamada pessoal. Para trabalhar, a gente pode até trabalhar no coletivo. Para servir, podemos até servir no coletivo. Eu creio que lá na vinha desse fazendeiro, todos que foram chamados, eu acredito que eles puderam trabalhar juntos, um conversando com o outro, um ali contando a sua história para o outro. Mas a chamada, amados, a chamada é pessoal. A Bíblia diz que a salvação, ela é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus.
E é isso que cada um de nós temos que entender. O compromisso, a responsabilidade, saber aproveitar a oportunidade, saber dar ouvido à voz de Deus, não deixar para amanhã a decisão de entregar o caminho ao Senhor, porque nós não sabemos qual será o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Não justificar a falta de compromisso, de desejo, de vontade de se entregar a Deus em outras pessoas. Eu não sirvo a Deus por causa de A, por causa de B, por causa de C. Deus, Ele não aceita isso. Porque o convite foi dado aqui, ó. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Ou seja, ele fez uma proposta para cada um deles. Ele fez um propósito para cada um deles. E aquilo que Deus promete, amados, eu não sei, isso aqui é uma parábola, isso aqui é uma ilustração que Jesus fez para trazer clareza ao que era o reino de Deus. Então ele fala, o reino de Deus é semelhante a isso. Então, se Jesus falou que o reino de Deus é isso, nós somos os trabalhadores que fomos chamados. Um no início do dia, outro no meio do dia, outro no final do dia. Nós não sabemos o tempo. Nós não sabemos o tempo. Como já foi falado aqui, não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio propósito. Isso para a gente não interessa saber. O que interessa saber é que fomos chamados. O que interessa saber é que você, eu, fomos chamados. Você que está me ouvindo, Deus te chama. Deus, Ele bate a porta, eis que estou à porta e bato. Aquele que der ouvido e abrir a porta, eu ouvirei, eu abrirei a minha casa, tu cearás comigo e eu cearei contigo. Olha só, o convite foi dado, o convite está dado todos os dias. Essa oportunidade está diante de nós todos os dias, para aqueles que estão lá fora e para aqueles que estão dentro também. Aleluia. Versículo 4 do capítulo 20, disse-lhes ele, ide também vós para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. Aqui já, aqueles que foram chamados mais tarde, olha só, ide-vos também vós, vocês também vão, e eu vou dar a vocês o que for justo. Então, a questão aqui, amados, é dar ouvido, a questão aqui é estar atento. A questão aqui é querer fazer, é querer reconhecer essa dádiva, esse presente de Deus. Porque o que Jesus está dizendo aqui, amados, é uma coisa tão maravilhosa que eu entendo que a preocupação dele de ir atrás das pessoas. O reino de Deus é semelhante a esse, é um homem que saiu a procurar trabalhadores. Ele está procurando. Ele está procurando. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Olha só, Deus está procurando pessoas. Deus está procurando você. Deus está falando contigo agora. Está falando comigo agora. Então, não temos argumentos para refutar isso, para ficarmos procrastinando, empurrando com a barriga. Temos que nos render a Deus. Senhor, eu me entrego, eu reconheço, eu sei que eu preciso. Eu sei que sem o Senhor eu não tenho e nem vou conseguir nada de bom nessa vida.
Amados, este é o pensamento que deve haver diante de tal grandeza. É difícil falar, irmão, da grandeza do amor de Deus. É complicado falar da grandeza, da dimensão do amor de Deus, porque nós queremos comparar o amor de Deus com o nosso amor, que é volátil, que é volúvel. Um amor que ama, diz que ama de manhã e à noite quer matar. O amor de Deus não é isso. O amor de Deus não depende daquilo que nós fazemos para Ele. O amor de Deus não depende disso. O amor de Deus, Ele ama porque Ele é amor. Ele é o amor. Porque a Bíblia diz isso, que Deus é amor. Então a definição de amor é Deus. E quando Ele entregou Jesus Cristo para vir na terra, para sofrer, para morrer, foi para manifestar esse amor para a humanidade, para todos. E Deus amou ao mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, Jesus Cristo, Ele veio para manifestar esse amor, para estender esse convite. Esse convite que até então, antes de Jesus, estava limitado a um certo grupo de pessoas, a um grupo de pessoas. E Deus falou: não, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero salvar fulano, beltrano, ciclano. Eu quero que eles venham ser salvos também. Então, a longanimidade de Deus, amados, é maravilhosa para as nossas vidas. Versículo 5. Saindo outra vez, perto da hora sexta, meio-dia, sexta e nona. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona. Meio-dia e 3 horas da tarde, fez o mesmo. Saiu de manhã, depois saiu meio-dia, e depois saiu 3 horas da tarde. Isso nos mostra o quê? Bem claro, irmãos, mostra essa insistência. Essa insistência que Deus tem pela salvação do homem. Essa insistência que Deus tem de querer trazer o homem para perto dele, de querer trazer eu e você para perto dele. E isso me deixa feliz, porque Deus não sou eu, Deus não é você. Nós amamos e manifestamos o amor para aqueles que nos faz a mesma coisa. Amamos quem nos ama, gostamos de quem gosta da gente, queremos estar perto de quem tem prazer em estar perto da gente, mas Deus não. Deus, Ele continua insistindo por aqueles que não querem nada com Ele. Deus continua indo atrás daqueles que viram as costas para Ele. Deus continua manifestando o amor para aqueles que odeiam a Ele. E glória a Deus por isso. E louvado seja Deus por isso. Porque se não fosse por isso, eu falo por mim, eu não estaria aqui. Quantas das vezes eu ouvi a pregação do Evangelho, eu entrei em igreja, e eu não queria, e eu não entendia, e eu até zombava. Eu falava: Deus me livre ser crente. Jamais. Esse povo aí, que alegria que eles têm. Qual é a alegria deles? Eles não bebem, não fazem nada, não se divertem. Por quê, amados? Na onde eu estava,
Eu não tinha entendimento das coisas, não tinha um conhecimento. E a Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. E a Bíblia também diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas o Espírito de Deus, ele vai trabalhando. Ele vai na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, na quarta hora, na quinta hora, na hora sexta, na hora sétima, na hora... Ele vai de hora em hora, ou de minuto a minuto, ou seja, a todos os momentos, ele continua insistindo com a minha vida e com a tua vida. Para que você não se perca. Para que ninguém se perca. Ele não quer perder a tua alma. Aleluia. Versículo 6. E saindo cerca da hora 1/10, 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados todo dia? Na última hora, amados, ele encontrou pessoas que estavam desocupadas. Na última hora, no último momento. Ele não desistiu. No último estágio da vida, ele não desistiu. Isso nos traz o quê de conhecimento? Nos traz o quê de reflexão, de entendimento? Para cada um de nós, amados. Eu não sei que momento da vida, de situação, de idade, ou de enfermidade, ou seja lá qual for, eu sei que Deus está sempre procurando, Deus está sempre presente. Não tem, esse já não serve mais para mim. Para Deus não tem isso não. Essa pessoa não me serve mais. Ah, eu desisti desse. Eles estavam desocupados, todo dia desocupados. Deus está vendo, está desocupado. Mas Deus foi lá. No último momento. No último estágio. Então, para você que está me ouvindo, onde você está agora? Qual é a tua situação agora? Qual é a tua condição agora, emocional? Qual é a tua condição agora? Que você está achando que para ti não tem mais jeito, que para ti a esperança acabou, que não tem solução, que o teu problema é insolúvel. Ninguém pode te ajudar. Mas o Espírito Santo, nessa noite, ele vem de encontro a você, através dessa palavra, para dizer que Deus... Ele te procura, ainda que para ti venha a ser o teu último momento, mas para Deus não. Para Deus é o momento certo. Para Deus é a hora certa. Quem sabe não foi para este momento que Deus preparou o teu coração. Quem sabe Deus não permitiu isso. Tudo isso acontecendo com você. Toda essa situação acontecendo com você, para que o teu coração se quebrantasse e se abrisse, para que você entendesse que Ele é o teu Deus, e poderoso, e está vivo. Aquelas pessoas, esses últimos, eles também aceitaram. Eles aceitaram a proposta. É a última hora, falta mais uma horinha. Aqui
está fazendo essa comparação como um dia de trabalho, tá bom? Das 8 às 6. Então, espiritualmente nós não sabemos a que horas, né, do tempo de Deus nós não sabemos. O que Jesus está dizendo aqui através dessa parábola, que o reino de Deus é semelhante a isso. Ao senhor, ao fazendeiro, ao dono da vinha, que sai a procurar pessoas até a última hora, até o último estágio, até o último momento. Porque Ele quer abençoar o Deus que procura o homem, que não desiste, que fala num leito de enfermidade, fala no último suspiro. Deus tem os seus meios, amados. Deus, Ele quer salvar, porque a Bíblia diz que Ele veio buscar aquele que se havia perdido. A humanidade se perdeu. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus, todos foram separados através do pecado. O pecado separou o homem de Deus, porque Deus é santo. E Deus, Ele não tinha condição de santificar o homem, de fazer o homem santo, porque Ele deu ao homem, né, o direito de vontade. E a vontade do homem, a Bíblia diz que a vontade do homem é má. O homem não é bom, o homem é ruim. Se o próprio Jesus falou assim, quem é bom, só existe um bom que é Deus. Para que esse homem ruim pudesse ser alcançado, para que esse homem ruim pudesse ser salvo, foi necessário vir o próprio Deus na terra. Deus se fez carne e morreu para nos fazer justos, para nos justificar. Quando nós reconhecemos isso, quando nós reconhecemos que somos pecadores, que somos dignos de morte, dignos de perdição, e reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e confessamos a Ele que Ele é o nosso Salvador, Deus, quando olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus sobre as nossas vidas e nos justifica. Bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui pecado. Olha só, não é bem-aventurado o homem que não peca, porque todos pecam, mas bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui pecado. Você é pecador, você peca, eu peco. Mas Jesus Cristo, através do nosso arrependimento, não é simplesmente falar que crer, mas manifestar essa fé, procurando viver uma vida em santidade, tentando, se esforçando, sabendo que vamos errar. O próprio apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele brada, bendito seja o nome do Senhor. Então esse Deus que não desiste da tua vida, esse Deus que está atento, que vai continuar falando, que vai continuar despertando, que vai continuar chamando. Versículo 7, e eles responderam, porque ninguém nos contratou, disse ele, ide-vos vós também para a vinha. Ele perguntou, por que vocês estão aí até agora? Né? Às 5 horas da tarde. Aí eles responderam, porque ninguém nos contratou. Quer dizer, a humanidade, amados, a humanidade, ele olha para as pessoas e valorizam as pessoas que aos olhos dela têm um valor que possa corresponder àquilo que ela espera. Eu não sei se eu consegui me fazer claro. As pessoas, elas valorizam em você aquilo que você tem
que possa trazer benefício para ela, para quem está te olhando. A humanidade é assim. Mas Deus não. Deus, mesmo olhando para você, vendo que... Não vou nem falar você, vou falar de mim, que é mais fácil, né? Olhando para mim e vendo que eu não valo nada, mesmo assim Ele não desistiu de mim. Ele olhou para mim e falou, não, você vale alguma coisa para mim. Para a humanidade, não. Para algumas pessoas, não. Talvez seja esse o teu sentimento hoje. As pessoas estão te olhando, estão desprezando, estão se afastando, estão rejeitando você, estão olhando o teu momento, estão olhando a tua situação agora, mas Deus te olha e não te olha. Aleluia, Deus te olha e vê a essência dele em você. Deus não vê essa carne, Deus não vê o exterior. Isso que o tempo, ele vai corrompendo. Deus vê o que veio dele. E você tem a essência dele em você. Você tem o espírito dele em tua vida. Por isso que você é precioso, porque você é parte dele. E ele não quer perder você. Aleluia. Ele não quer perder. Ele não quer perder aquele que está lá fora, aquele por quem você tem orado, que está difícil para você. Que você olha o tempo passar, vê o tempo passar, e as coisas não mudam, parece até que piora. Mas Deus, nem que for na hora 1/10, Ele é poderoso para alcançar. Ele é poderoso para salvar. Aleluia. Porque não importa, amado, o tempo. Deus não está preocupado com o tempo que vamos passar servindo a Ele aqui. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que, a partir do momento que haja uma entrega, a partir do momento que haja uma declaração de fé, que haja propósito nisso. Porque às vezes aquele que chegou a hora 1/10, chegou 5 horas da tarde, trabalhou mais do que aqueles que chegaram cedo. Então, o que Deus olha é isso, é a qualidade. É a qualidade da entrega, do amor, da dedicação, da fé, do quebrantamento. O que Deus olha é isso, amados. Porque não adianta nascer no Evangelho, nascer na igreja, ser criado dentro de uma igreja, e não ter uma vida de entrega genuína a Deus. Não adianta. Por isso que nós lemos aqui que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque nós achamos que Deus, Ele olha como no mundo, que vê o título acadêmico, que vê o crachá. Né? Olha, esse cara é importante, olha o crachá dele, olha a divisa dele. Deus não olha isso, não. Deus olha o que está lá dentro, que ninguém enxerga. Mas Ele sabe. Versículo 9. Chegando aos que foram contratados, cerca de 1/10 receberam cada um o mesmo dinheiro. Então Deus, Ele é justo. Como eu falei no começo, todos receberam iguais. Todos receberão a mesma salvação. Todos receberão a mesma oportunidade. Aleluia. E diante dessa
benevolência de Deus, dessa dádiva de Deus, o que nós temos que ser, amados, é humildes. Sermos humildes. E continuar com o coração aberto para a simplicidade do Evangelho. E saber que Deus, Ele não tem compromisso com nenhum dogma do homem. Deus não tem compromisso com nada daquilo que o homem, às vezes, coloca para tentar dificultar o caminho. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com o seu propósito. E o propósito de Deus em Jesus Cristo é nos salvar, é nos alcançar. E o que eu e você temos que fazer é simplesmente reconhecer e aceitar esse amor e deixar Deus agir. Deixe Deus agir. Deixe Deus trabalhar. Ore. Ore por você, pela sua vida. Ore pelos aqueles que estão perdidos. Continuemos fazendo a obra desse Senhor, porque o reino de Deus é comparado a isso. O reino de Deus é comparado a esse Senhor que está procurando pessoas. E nos colocou como ajudadores dele. Nós somos aqueles trabalhadores que fomos chamados para essa vinha, para ajudar na produção dessa vinha. Façamos isso com toda a fé, com todo o amor, com toda a dedicação, com todo o esforço que pudermos, porque o dono da vinha, ele diz que o galardão está com ele e ele vai dar a cada um segundo a obra de cada um. Então, a justiça será feita, está sendo feita. Pode ter certeza que você não está perdendo nada e não vai perder nada. Você só tem a ganhar quando você entrega a tua vida a Deus, reconhecendo Jesus como Salvador. Você só tem a ganhar. Todas as bênçãos estão no Senhor para nos abençoar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu convido o pastor Romeu para fazer a celebração da ceia, aqui a leitura da ceia, preparar a ceia.